Isso mesmo. Boa noite a todos. Hoje Deus tem uma palavra assim toda especial para o seu coração. Aí muita gente diz assim, Girlane, toda vez que vocês entram, você diz que Deus tem uma palavra para o coração das pessoas que estão lá do outro lado do Facebook. Sim, Deus sempre prepara aí o melhor para você, né? Todos os dias a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, todos os dias Deus tem um recadinho para você e para mim. Amém? Com certeza, né? Por isso que é importante que a gente ouça a palavra de Deus, que a palavra de Deus sempre nos dá força e ânimo para continuar firme e forte, né? Amém. Muito bem. A gente sempre dá uma olhada na internet, assim, dá uma visualizada, né? Até porque para a gente começar o nosso programa antes, a gente dá uma. E tem muita coisa, assim, muitas lives também, né? Sim, Muitas muitas. outras pessoas transmitindo. Mas também tem muita coisa ruim, sabia? Isso. Tem muitas coisas ruins que são divulgadas, né? Postadas e, enfim. E essas coisas ruins é o que nos faz mal. Sim. Então as pessoas têm que estar de olho no Facebook, já que elas gostam do Facebook, né? Mas pegar as coisas boas. Cuidado você que fica funcionando o Facebook, né? Por exemplo, nosso programa é toda terça e quinta. Pronto, toda terça e quinta você tem um encontro marcado com a gente. Mas e nos outros dias que a gente não está no programa, né? Isso. Aí você de repente, hoje, digamos, terça-feira não tem programa. Aliás, na quarta. Na quarta. Quarta não tem programa. Então vou ver outra coisa. De repente vai lá funçar outras coisas que não prestam. E existe muita coisa ruim, né? Sim. Então é bom que você se apegue com as coisas boas, né? Se ligue com a palavra de Deus, se ligue com as coisas de Deus, porque de coisa ruim a gente já está cheio, né? Estamos cheios Baixe de demais. coisas ruins. Então se apegue com coisas boas, né? Até porque antes de dormir, por exemplo, agora, né? Você está ouvindo aqui uma palavra. Se você ouvir uma palavra ruim, quando você for dormir, você vai dormir mal, né? Isso. Vai ter até para dormir vai ser ruim e talvez tenha até pesadelos. Mas quando você ouve uma palavra boa, o que acontece? Você dorme em paz, você dorme bem, tranquilo, ouviu uma boa palavra, foi dormir, é uma maravilha, né? Isso serve até de É remédio, muito bom. porque a palavra de Deus ela nos alimenta. Eu sempre digo isso, a palavra de Deus nos alimenta. Igual, por exemplo, feijão com arroz que você come todo dia, ele te alimenta, né? Ele te sustenta de pé. E a palavra de Deus nos sustenta também. E às vezes você nem dá conta, assim, nem faz muito caso, acha que besteira. Mas quando vem as lutas, as provações, as dificuldades, aí você sabe o quanto é preciosa a palavra de Deus, né? Então, bom é que você absorva a palavra e guarde. Porque talvez, por exemplo, hoje você não esteja passando por aflição, Sim, nem lutas. nenhum problema, nenhuma luta, nada, tá tudo bem. Aí você, não vou ouvir a palavra, não, tá tudo bem comigo. Vou ver novela, sei lá, outras coisas, né? Então, o que vai acontecer? Aí amanhã vem a luta. Né? Aí você hoje poderia ter ouvido uma boa palavra. Não, aí você foi ver outra coisa que não edifica. Aí quando é amanhã, né? Aí vem uma luta. Aí na hora da luta você não tem força para vencer. Você não tem você não consegue tirar de dentro de você uma palavra de ânimo para poder se manter de pé. Porque a palavra de Deus serve para isso. Você come ela, você guarda ela, se alimenta com ela. Aí vem a luta. Sim. Quando vem a luta, você, poxa, vê essa luta difícil, mas eu me lembrei que a palavra de Deus ela diz. Aí você traz o quê? De dentro, você já comeu, né, a Amém. palavra. Então você traz de dentro de você para você mesmo para Sim. você vencer aquele problema. Amém. Porque quando vem a luta, você fica o quê? Desanimado, triste, a coisa fica difícil e tal. Então você tem que arrancar de dentro de você, que você já comeu antes, né? A própria palavra de Deus para poder ela te levantar. Ou seja, você tem que resgatar. Não, mas eu vi ontem, naquele programa, que Jesus tem a solução para tudo. Pronto, Amém. isso já vai te animar, né? Então é por isso que você precisa de ouvir a palavra. É por isso que nós insistimos nesse programa sempre trazendo a palavra de Deus, falando de Jesus, falando das coisas boas, porque nós precisamos, ainda que achamos que não precisamos, né? Porque tem Verdade. gente que acha que nem precisa. Não, isso aí não é para mim. Mas você precisa, eu preciso, todos nós precisamos. Então se apegue com as coisas de Deus, busque a Deus, procure ouvir mais a palavra de Deus, né? Porque nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia diz, né, que são os últimos tempos. E que últimos tempos são esses?
últimos tempos que antecede a volta de Cristo, né? Verdade. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, né? Nesses últimos dias, o que ia acontecer? O amor de muitos iam se esfriar. E isso já está acontecendo, né? A Bíblia também diz que nos últimos tempos, né? Nesses últimos tempos, também as pessoas iriam virar as costas para Deus. Iria dar mais ouvidos a conversas tolas, a coisas, sabe, que não tem nada a ver com Deus do que a Deus. As pessoas iriam, elas iriam buscar mais o bem para si próprio, esquecer de Deus. Isso nós estamos vivendo hoje. As pessoas não estão se preocupando em buscar a Deus, acham que dá conta de si mesmo, né? Então, nós não podemos esquecer de Deus. Nós temos que, a cada dia mais, buscar mais ao Senhor. Você pode ver, todo mundo que se esquece de Deus, que abandona a Deus, que despreza a Deus, no final ele sofre. Por que sofre? Porque não que Deus vá castigar a pessoa, não é isso não. É porque a pessoa mesmo, com suas próprias mãos, com seus próprios pés, cai no buraco lá na frente, né? E Jesus, na verdade, ele veio para nos livrar do buraco que a gente vai cair lá na frente. Amém. Então, hoje nós ouvimos a palavra, nós conhecemos a Cristo, então nós se livramos de cair no buraco. Mas se eu não der ouvidos à palavra, o que é que acontece? Eu vou cair no buraco, lá na frente, né? Porque os dias são maus, né? Às vezes a pessoa está tudo no bem bom e não quer nem saber de Deus. Mas aí vem as lutas, problemas, dificuldades, que sempre vem para todo mundo. Isso não é uma. Sempre. Nós não estamos dizendo aqui, desejando nenhum mal. Mas sempre vem. Eu enfrento lutas, eu enfrento problemas. Todos nós enfrentamos. Sim. Então, se estamos buscando ao Senhor, vamos vencer. Porque na hora da luta, o Senhor vai nos ajudar. Mas quem não está buscando a Deus, na hora da luta, quem é que vai ajudar ele? Aí vai ficar desesperado, como muita gente, a gente vê, né? Muitas pessoas desesperadas, à procura de solução para os seus problemas, mas antes desprezou ao Senhor. Então, não deixe de buscar a Deus, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de buscar as coisas que edificam, né? Porque são essas coisas que vão te ajudar lá na frente, quando você enfrentar alguma luta, algum problema, se é que não já está enfrentando, né? Sim, verdade. É isso mesmo. E olha só, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um vizinho meu, né? No nosso prédio. E ele falou assim, teve um desajuste, umas reunião, né? Aí ele falou assim, poxa, Gileide, nesse dia eu dormi tão perturbado, mas eu sei que você não. Aí eu falei, mas por quê? Ele fez, porque eu vi quando você ia para a igreja. Vi quando você ia com sua família para a igreja. E eu fiquei pensando, olha aí, ó, ela vai buscar e vai chegar com o coração leve. Aí eu pensei assim, poxa, por que você não vai comigo também? Né? Ele sabia, olha, o povo sabe que Deus é a solução para tudo, né? Desde o começo, mas aí, como o Odair falou, o mundo engana, né? Vem a enganação do inimigo e para você se envolver com o mundo e você esquecer de Deus. Essa pessoa sabe, e sabia e sabe que Deus em Jesus Cristo é a solução para tudo, né? Quando ele viu eu saindo para a igreja, ele disse isso para mim. Eu fiquei impressionada. Ele disse: olha, eu não dormi, fiquei preocupado de noite, não consegui dormir, mas eu pensei em você. Eu disse: ela não. Ela vai dormir muito bem, porque ela vai buscar o Senhor. Quer dizer, as pessoas sabem, não é verdade, amor? As pessoas sabem que Jesus Cristo é a solução para tudo. Às vezes, é o mundo que tira a sua visão, a visão espiritual, né? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, ou seja, forças do mal, que a gente nem vê, né? Verdade. Então é por isso que nós precisamos de se envolver mais com a palavra de Deus, ouvir mais, né? Sim. Ó, tá ouvindo aqui a gente o nosso amigo André do Cardoso, né? Show, um abraço. A foto do Facebook dele é com um carro de som das antigas, né? Acho que ele gosta, ou deve ser alguma pessoa ligada a carro de som, Sim. Não sei. Que bacana, Então, gostei, bacana. Tá dando boa noite aqui também pra gente. Que Um bom. abraço a você, André do Cardoso, né? Isso mesmo. E muita gente ouvindo a gente desde lá de São Paulo, Janileide, que está em São Paulo, Rio de Janeiro, né? essa região toda aqui da Paraíba, né? Sim. Nossos vizinhos também ligados com a gente aqui no Facebook ao vivo, né? Amém. Então, voltando para a palavra. Às vezes, o que acontece? A Bíblia, na verdade, ela é como se fosse uma bússola, que ela mostra o caminho onde você deve seguir, né? A Bíblia ensina o caminho.
Tanto que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a Bíblia, na verdade, ela ensina o caminho. Que caminho que ela ensina? O caminho da salvação, o caminho de Cristo, né? Sim, O caminho de uma vida abençoada, o caminho de uma vida próspera, o caminho de uma vida de conquistas, o verdade. caminho de uma vida de felicidade e bênçãos. Então, a Bíblia, ela conduz, né, a palavra ela nos conduz a isso. Se você seguir corretamente conforme ela ensina, ela é uma bússola, ela está mostrando o caminho, você vai se dar bem. Verdade. Mas se você escolher, não, eu não quero saber dessa direção da Bíblia, eu desprezo, eu não quero saber, eu rejeito essas coisas, eu vou fazer o que eu acho, que eu penso que vai ser melhor para mim. Mas a Bíblia também diz que aquele que escolhe esse caminho está perdido. Porque é um caminho que mais cedo ou mais tarde a pessoa vai ver que não é o caminho correto. É como, por exemplo, você está numa mata fechada, né? Aí tem o guia. O guia conhece, ele anda lá todo Sim, verdade. sempre. Então ele diz, olha, se você me seguir, eu estou indo, vou achar o caminho. Eu passo aqui todo dia, eu sei. Então me siga. Se você me seguir, eu vou levar você para o local correto e você vai sair desse. Você está perdido no meio da mata. A nossa vida muitas das vezes é assim. Sim. Então me siga e eu vou tirar você, né, desse lugar. Aí a pessoa recusa e diz assim: ah, não, eu vou dar um jeito, eu acho a saída. E aí despreza seguir o guia, que conhece o lugar. Aí vai sozinho. O que vai acontecer com ele? Ele não vai achar o caminho. Porque o caminho ele vai se perder, porque o caminho é muito, sabe, cheio de engano, Sim. cheio de coisas. E ele vai acabar depois se arrependendo e dizendo, poxa, eu devia ter seguido o guia. Porque o guia iria me levar ao caminho correto e eu ia sair desse. Eu estou preso nessa mata, eu fico rodando, girando e não acho o caminho. Mas aí já é tarde. Verdade. Então, na nossa vida hoje, nós que vivemos nesse mundo, nós também estamos perdidos. Todos nós, não estou tirando ninguém, todos nós não sabemos para onde vamos, o que fazemos, enfim, somos perdidos. Nós precisamos do guia. E o guia é a palavra de Deus, o guia é Jesus, né? Ele sabe o caminho. Então, quando nós se apegamos a ele e a gente diz, Senhor, tu sabes o caminho, me guia, me leva. Como que eu devo fazer? E segue de acordo com a palavra, então nós alcançamos a saída, a saída correta. Nós não ficamos mais perdidos, porque nós seguimos o caminho correto. Mas se a gente não escolher a palavra, se a gente não escolher Jesus, se a gente não escolher esse caminho, nós vamos continuar perdidos. Sim. Por quê? Porque eu não sei o caminho. E nem vou encontrar o caminho. Porque as pessoas às vezes acham que assim, mas eu dou conta, eu sou esperto, eu vou achar uma saída. Não acha. Não tem jeito. O único caminho é Jesus. É o único que pode nos conduzir à vida eterna. É o único que pode nos conduzir a uma vida totalmente abençoada. Porque Ele sabe o caminho. Amém. Ele sabe o caminho. Nós não sabemos. Então eu tenho que fazer o quê? Me apegar a Ele. Sim. É isso que a gente ensina aqui. Que as pessoas se apeguem a Ele. Porque Ele vai conduzir você ao bom caminho. Ao caminho correto, certo. Né? Então nós estamos perdidos nesse mundo. E precisamos de ser guiados pelo guia. E o guia é Jesus, o correto é esse. Agora, se eu for procurar outras coisas e por outros caminhos, pode até ser que, tipo assim, vai ajudar um pouquinho, mas lá na frente ainda vai dar errado. Porque quando Jesus diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro que possa conduzir você, né, a esse caminho maravilhoso que é no final. O problema é sempre no final. No começo... se dá um jeito, se quebra galho, a pessoa diz, não, mas eu dou conta, não, eu vou resolver aqui, vai dar certo, dá para ir empurrando com a barriga. Sim. O problema é no final, né? Porque no final da vida, se você não buscou, se você não acertou, aí já era, perdeu, né? Então, enquanto você estiver vivo, por isso que Jesus ensina na sua palavra, que enquanto nós estivermos vivos, enquanto a gente estiver vivo, Ele está nos dando sempre uma chance. Amém. A Bíblia diz que ele ama a todos, ainda que a pessoa seja um pecador, mas ele ama a si mesmo. E ele sempre vai nos dar uma chance de seguir com ele.
Sim. de aceitar ele, de dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, eu vou contigo agora. Eu cansei de pensar que achava o caminho e errei, agora eu quero caminhar contigo. Então, ele sempre vai nos dar uma chance. O problema é que vai passando o tempo, a gente vai ficando mais velho, Verdade. e o homem, ele é o seguinte, quanto mais tempo ele passa, mais cascudo ele fica. Verdade. Não é assim? Casca, Vai tartaruga. ficando duro. Sim. Jesus, ele começa batendo na porta e chamando, né? Se você deixar, ele entra. Aí a pessoa vai sempre fechando a porta, sempre fechando a porta, fechando a porta. Não, mas um dia quando eu tiver velho, aí eu busco Jesus, porque aí eu já, velho, tem que ir para a igreja mesmo. Aí deixa que quando ele fica velho não dá mais, Verdade. porque a cabeça dele não é a mesma. Ele já não entende mais as palavras, não compreende mais como deveria, né? O plano de Deus não pode mais se cumprir na vida dele, porque ele abandonou a fé. No máximo agora ele pode conquistar apenas, olhe lá, se conquistar, né, a última bênção que Jesus tem. Mas aí ele vai ver que perdeu muito tempo. E no final das contas, melhor seria que ele tivesse se entregado logo a Cristo do que deixar para o final. Verdade. Porque no final, às vezes, nem dá tempo, né? Então, enquanto você estiver vivo, ainda dá chance, ainda tem tempo. Mas não perca as oportunidades, né? Não endureça o seu coração. Sim. Não seja duro, não rejeite a palavra. Porque Deus quer abençoar você, Deus quer tocar em você, Deus quer se achegar para você. Mas para ele se achegar para você, você tem que primeiramente se achegar para ele. Sim. É assim que a Bíblia diz. Eu tenho que me achegar para Deus, para que ele também se achegue para mim. Se eu não me achego para Deus, ele não vai se achegar para mim. O máximo que ele dá é a oportunidade. Sim. Fala. Se você ouvir, né, como a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Sim. Se você abrir, né, é você que tem que abrir. Não é Jesus que vai abrir a porta. Eu vou abrir e vou entrar. Não. É você que tem que abrir. Se você não abrir, Jesus não entra nunca. Então é por isso que nós é que temos que abrir a porta. Verdade. Somos nós que temos que aceitar Jesus. Não é Jesus que tem que nos aceitar. Ele já nos aceitou. Amém. Mas você já o aceitou. Então é por isso que você que tem que abrir a porta. É você que tem que dar lugar. É você que tem que buscar a Deus. É você que tem que fazer a sua parte. Senão, Jesus não vai poder fazer nada na sua vida. Não espere por ele, faça a sua parte. Aí sim, quando você faz a sua parte, aí ele faz a dele. Né? É como, por exemplo, o Senhor me guarda. Mas por que o Senhor me guarda? Porque eu estou buscando a ele, eu estou no caminho dele, aí ele está me guardando. Sim. Mas se eu me desviar do caminho dele, aí ele já não guarda mais. Ah, mas por que Deus é tão mau e não guarda? Ah, porque eu abandonei ele, então ele não pode mais me guardar, né? Sim. Ele não tem mais motivos para dizer assim, eu vou guardar ele. Não. Se eu abandonar, ele também vai deixar de me guardar, porque foi uma escolha minha. Então, para que eu seja guardado por ele, o que é que eu faço? Eu busco a ele, eu ando no caminho dele, eu procuro estar ali. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele me guarda. Amém. Então, por isso que aí é onde vem a história. Muita gente tem se desviado do caminho do Senhor, né? Você vê que muita gente tem se desviado. Por quê? Porque acha que, não, mas se eu me desviar, Deus continua me guardando. Veja bem, Deus nunca vai abandonar você no sentido assim, nunca ele vai desistir de você. Mas uma coisa é que ele vai estar, tipo assim, como que, por exemplo, ele estava com você, do seu lado, protegendo, guardando, abençoando. Você abandonou ele, agora ele ficou atrás. Então ele já não está mais na frente. Sim. Ele vai continuar sempre te chamando. Vem, meu filho, de volta, vem, porque o lugar é aqui, não é aí. A proteção é aqui comigo, você está longe de mim. Então ele vai sempre estar te chamando até a última hora. Amém. Mas se você não quiser, se você não fizer por onde, não tem jeito. É como, por exemplo, uma criança. Digamos que uma criancinha de 3, 4 anos, né, ou menos, está andando com os pais, vai para outra cidade. E na outra cidade, é claro que ele não sabe andar. Verdade, nem sabe o caminho. E aí a mãe diz, olha, meu filho, é o seguinte, eu vou fazer umas compras aqui, agora segura na minha mão. Enquanto você estiver comigo, você não vai se perder, ninguém vai te pegar, né? Esse povo estranho não tem problema nenhum. Ah, mas eu estou com medo, mãe. Não se preocupe, filho. Eu estou, né, segurando em suas mãos. Proteção. Mas se por um acaso eu tiver que soltar a sua mão para comprar alguma coisa, eu vou mexer, eu vou fazer umas compras. Segura na minha saia, meu filho. Você faz o seguinte, você fica na barra dos meus pés. Segura na minha saia, na minha Você fica nos meus pés e fica olhando para mim ali, ó.
né? A criancinha tem que ficar olhando para a mãe. É verdade. Aonde a mãe for, ela tem que estar atenta. Débora era assim, viu? Quando era pequenininha. É dessa forma que Deus quer que a gente fique. Caleb Atento nos pés dele. Sim. E dizendo, mamãe, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, mãe. E se a mãe se afastar um pouquinho, ele vai atrás. Porque se ele não estiver atento, né, para sua mãe, por exemplo, Sim. e a mãe, por um acaso, eu vou virou aqui o lado da loja, mesmo dentro da loja, Desapercebeu. e a criança desapercebeu e acaba se perdendo. Mas a garantia é que se o filho estiver nos pés da mãe, agarrado com ela ali, sempre, né, ainda que não possa tocar nas mãos, mas do lado ali e vigiando, Sim. a mãe nunca vai deixar a criança se perder, né? Verdade. Então, da mesma forma somos nós. Se a gente se manter sempre ouvindo a palavra, orando, buscando a Deus, indo na igreja, Deus nunca vai deixar que a gente se perca. Quando é que a gente se perde? Quando a gente deixa de observar o Pai. Verdade. Quando a gente deixa de observar a palavra, quando a gente deixa de buscar a Deus, quando a gente deixa de ir à igreja, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus, aí a gente está se afastando. O que é que vai acontecer? Vai se perder, vai se desviar. Por que vai se desviar? Porque você não fez a sua parte. Verdade. Deus não pôde fazer nada, foi você que fez. Então você é que tem que se ligar. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me guarda. Senhor, me livra. Senhor, me proteja. Senhor, não me deixe cansar de buscar o Senhor. Sim. Porque tem gente que cansa, né? Acontece. Eu já busquei muito a Deus, já orei muito. Sabe, eu já fiz, eu fui muito à igreja. Olha, eu não faltava o culto. Mas agora eu estou, sabe? Canso, não pode cansar. Para onde você vai é justamente que todos nós um dia quando morrer, a gente vai se encontrar com Ele. Sim. Então você não pode cansar. Que no máximo, quando você estiver velho, você vai se encontrar com ele lá na frente. Então você tem que a cada dia se animar mais. Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoe, você me fortalece. Não me deixe cair em tentação, me sustente. E aí faz a sua parte. Vai à igreja, ora, busca Deus. Porque se você não fizer a sua parte, você se desvia. Você se cansa, você fraqueja e cai na fé. E é isso que tem acontecido nos últimos dias com muitos evangélicos, caídos na fé. Isso. Saído da presença de Deus porque não tem vigiado, não tem buscado como deveria, achou que já buscou muito e agora está se deixando levar pelo mundo e o mundo tem enganado a muitos. Verdade, e aí muita gente diz assim, mas hoje é domingo, eu fui para a piscina com a família, né, me diverti, cansei, porque piscina realmente cansa, né? Aí vai para a piscina, curte o dia todo, nem lembra, aí quando chega a noite, que é a hora de ir, né, adorar o Senhor, agradecer pela semana que passou, pelas as lutas que passou e venceu, né? Não vai agradecer, não agradece. Então, temos que ser gratos ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu lembrei agora desse meu amigo, né? Que ele falou assim que no dia dessa muvuca, ele falou assim, olha, ela vai para a igreja, vai se desvaziar dela, vai jogar os fardos, né, nos pés do Senhor. E eu falei assim, do mesmo jeito que Jesus morreu por mim, morreu por ele também, né? Do mesmo jeito que os meus fardos pesados eu coloquei nos pés do Senhor e levei o fardo de Cristo que é leve, do mesmo jeito podia ser ele, pode ser você, né? Nós entregamos o nosso fardo, que é tão pesado, nos pés do Senhor, e dizendo, Senhor, trocamos o nosso fardo pelo teu, que é muito leve, Senhor, né? E é tão bom a gente estar com Cristo, né? Animados, a gente sempre está com a nossa fé renovada, né? Um dia diz assim, poxa, vocês são tão felizes, né? O seu esposo fala tanto do amor de Cristo, porque a gente sempre está nos pés do Senhor. Aí diz assim, mas o tempo todo, na nossa mente, quando a gente vai trabalhar, Senhor, abençoa. Guarda meu esposo, ele vai sair para trabalhar, guarda ele. Vamos dormir. Senhor, muito obrigado por esse dia, pelos livramentos que a gente nem viu, né? Agradecer, né? E tem pessoas que nem agradecem. Chega do trabalho, toma banho, janta, vai dormir, puf, nem fala com Deus, não tá nem aí. Depois, quando vem as lutas, não sabe o que fazer. Mas por quê? Porque não se preparou antes. É como a escola, que o meu esposo sempre fala, né? Tem a prova no final de ano. Se o aluno estudou, ou seja, se ele praticou o que ele aprendeu, ele vai passar. Mas se ele não praticar nada, como é que ele passa? Sempre tem uma palavra que ajuda, que dá força, que ensina, né? Que é muito importante, como a gente estava dizendo aqui. Muita gente hoje tem se desviado dos caminhos do Senhor. E se você for ver bem,
todo mundo em alguma família tem uma pessoa, nem que seja um parente um pouco distante, mas tem uma pessoa que já foi evangélico, ou que é, ou que Sim, foi, que se desviou. Por quê? Porque muita gente buscou ao Senhor, mas por algum motivo cansou ou não seguiu corretamente e acabou se desviando. Mas olha, gente, não é legal se desviar. Por quê? Porque a nossa vida, se tá difícil com Cristo, sem Ele pior ainda, né? Eu misericórdia. fico com pena das pessoas que se afastam, porque a gente sabe que a Bíblia ela ensina que o mundo ele sempre tenta enganar mesmo, né? Trazer coisas boas e tirar você da presença de Deus. Então o mundo é o inimigo do povo de Deus, né? Sim. Na verdade, as pessoas que buscam a Deus, elas têm três inimigos. O primeiro inimigo o inimigo mesmo, o diabo, né? Nosso O inimigo. segundo inimigo é o mundo. Sim, As coisas do mundo são boas, eles oferecem coisas maravilhosas. E a pessoa, às vezes, por querer essas coisas do mundo, se afasta de Jesus, se afasta da igreja. Porque quer as coisas do mundo, quer as festas, as farras, o carnaval, a farra, aquela coisa toda. Então, isso tira as pessoas da presença de Deus. Então, eu falei dois inimigos, agora faltou mais um. Então, são três inimigos que, na sua maioria, nos tiram da sim. presença de Deus. É o próprio inimigo, O mundo e a carne. o mundo e a própria carne, ou seja, o próprio eu, né? Verdade. O próprio eu. Por quê? Porque quando eu escolho, né? Eu escolho não buscar a Deus, quando eu escolho aquilo dali, por exemplo, a pessoa está na igreja, mas aí ele escolheu namorar e ir mais além. Sim. Então ele diz: bom, então eu não posso ficar na igreja, porque na igreja não dá para fazer isso. Então eu tenho que sair da igreja para poder entrar por esse caminho. Aí, resultado, entra pelo caminho errado. E aí vai sofrer, Vai sofrer. né? Então, tem muita gente que escolhe o caminho errado porque quer, né? Então, eu sei que não é fácil você permanecer firme na presença de Deus, porque tem lutas, né? Sim. Tem provações, mas busque, se esforce, não abandone o Senhor, porque a Bíblia diz que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Hoje nós estamos vivendo nos últimos dias, que Sim. antecede a volta de Cristo. Jesus está voltando. E quando ele voltar, será que ele vai te encontrar de pé, né? Então, se você estava caminhando com Jesus, continue caminhando com Jesus. Se você Sim. não caminha com ele, procure caminhar com ele, né? Se você se afastou dele, e agora? Volta para ele. Amém. Porque o único jeito, né? A única forma de você alcançar vitória é com ele, não tem jeito. Se você estava com ele, abandonou ele e acha que vai ter vitória, não vai. É Né? Não verdade. alcança, porque não tem como. Então você pode até se enganar, mas não existe vida sem Jesus, né? Principalmente aqueles Sim. que ele já chamou. Porque você sabe que quando Jesus chama, a nossa vida no mundo já era. Sim. Por mais Verdade. que, por exemplo, Jesus me chamou já para me pregar a palavra. Eu estou aqui fazendo esse trabalho, pregando a palavra. Aí eu digo, não, mas eu acho que esse serviço não é bom para mim, eu não vou fazer isso. E aí eu volto, eu tento, né, voltar para o mundo, para Tem as jeito coisas do não. mundo, para as coisas do erro e essas coisas erradas. Vou brincar o carnaval, essas coisas e tal. O que vai acontecer? O mundo me rejeita, É verdade. porque eu já sou de Cristo. E aí eu já experimentei Cristo. Se eu voltar para o mundo, o que vai acontecer? O mundo vai me fazer sofrer. Porque uma vez que Jesus chama, não tem mais volta. Então você tem que assumir o compromisso, você tem que seguir adiante. Né? Porque Jesus, ele, quando coloca luz na nossa vida, não tem como mais a gente voltar para as trevas. Se voltar, vai ser para sofrer. Né? Se eu voltar, por exemplo, para o mundo, não vai ser para brincar o carnaval, nem para falar, não, vai ser para destruição, minha própria destruição. Então, eu tenho que me esforçar para permanecer na presença do Senhor, buscando, me Amém. envolvendo com as coisas de Deus. E a gente sabe que vem as fraquezas, vem as lutas, vem os desafios, mas a gente tem que estar sempre ligado. Ó, Deus me ajuda, o Senhor me dá força. O Senhor não Verdade. deixa eu olhar para trás, não, deixa eu olhar sempre para o Senhor. Porque lutas a gente sempre vai ter, né? E nos dias que a gente está vendo hoje, mais ainda. Quem é fiel tem que ser mais fiel ainda. Sim. Nós estamos vivendo num tempo que é assim. Você é de Deus, então seja mais. Você está buscando, busque mais. Você ore mais. Você está firme, se firme mais.
Porque no tempo que a gente está hoje, acabou a brincadeira. Sim. Não há mais tempo para brincar de Jesus. E dizer assim, eu tô com Jesus nos domingos, no meio de semana eu faço umas coisinhas erradas aí, mas no domingo eu tô com o Senhor. Sim. Não vai dar certo, não vai funcionar. Não, eu tô com Jesus, sabe? Mas de vez em quando se você não se firmar mesmo com o Senhor, você não vence. É por isso que muita gente tem se desviado, porque não estão se firmando na graça. Sim. Então procure, se esforce, porque o Senhor tem muito mais para você. O Senhor quer abençoar você grandiosamente. Depende de você. Amém. Né? E nós temos que se esforçar, porque se a gente não se esforçar, realmente não vai não. Porque são muitas lutas e desafios. E o mundo tem oferecido coisas tão boas e fáceis, né? Que a gente diz assim, para que eu vou ficar com Jesus que é tão difícil e luta? Vou ficar com esse mais fácil. O mundo oferece coisa boa, né? Mas é enganosa. A Bíblia diz que é tudo enganoso. No final das contas você vai ver o resultado. Então se esforce para buscar o Senhor. Se esforce para ser fiel e andar na presença dEle. Né? Para que Ele possa abençoar mais e mais a sua vida. Amém. E é como ele falou, a gente sempre trazemos histórias, né, para ensinar para você. E a gente estava no salão, ele foi cortar o cabelo, e um rapaz falou assim, realmente hoje em dia o povo não tem paciência, né? Falando com o Adailton, eu só ouvindo. Ele só uma pessoa colocou o carro na frente da garagem dele, dessa pessoa, e a pessoa ficou braba demais, e o rapaz disse que não tirava e começou aquela discussão. Quer dizer, um carro na frente da garagem podia chegar bem com bom senso. Gente, olha, vou tirar o meu carro da garagem, né? Eu queria que você tirasse o seu carro porque eu vou sair, estou precisando. Não, já foi para a polícia, chegou a polícia na rua e todo mundo assustado, né? O que foi que aconteceu, né? Por conta de um carro que colocou na garagem de uma pessoa. Minha gente, isso não é caso disso não, né? Então, por isso que ele falou, né? O amor de muitos esfriaria, até pelo próprio irmão, né? Porque você pode chegar para uma pessoa e dizer... com bom senso, olha, eu gostaria que você tirasse o carro da frente da minha garagem, que eu vou sair, né? Mas não ir ao extremo, mas é isso que acontece, né? Quem tá ligado no mundo, quem não tá nem ligado com Deus, nem se lembrando que existe, que a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a si mesmo, né? E cadê o amor? O amor tá se esfriando mesmo, viu? Amém. Um beijo, tchau, tchau.